Gideon, da empresa Gideon, Moacir Bogo, que é um especialista, né? A empresa dele na área de comunicação dá um show de bola, né? É tida como uma, eu diria que você está no mesmo patamar da empresa Itamaracá, lá do Recife, que realmente faz um trabalho, né, na área de comunicação social muito importante. Vocês têm efetivamente um trabalho feito com a sociedade local, né, que a gente vê nas publicações que vocês fazem, que nos mandam aqui, né, e que a gente tem percebido, né, como é que vocês se comunicam com a sociedade e fazem interações, né, com as escolas, né, na área de treinamento de trânsito, né, uma parceria, né, com a Polícia Militar e as escolas públicas, de maneira que seria importante, né, a gente ouvir, né, esse comentário seu a respeito exatamente desse processo de comunicação que a Gideon faz com muita competência. Só um minutinho antes de eu começar, por favor, se tiverem perguntas, encaminhem por escrito, tá? Que ao final do comentário, então, eu poderei encaminhar as perguntas que vocês nos enviarem. Obrigado. Bom, muito boa tarde a todos. Eu agradeço, sensibilizado, o convite da NTU para estar aqui e cumprimento o Fábio Castro por sua palestra. E eu diria que se pudesse nos fazer uma visita, eu ficaria, no mínimo, muito valente, muito feliz. Bom, nós vamos ver aqui, acabamos de assistir, melhor dizendo, o que há de mais moderno em termos de comunicação, e eu vou transmitir para vocês a nossa experiência, que não é exatamente baseada nessas comunicações modernas, mas a nossa maneira fizemos um trabalho que a gente tem prazer em socializar, porque tem trazido, de fato, bons resultados. Meu nome é Moacir Bogo, tenho 71, estou na empresa há 40 anos. A Gideon é da cidade de Joinville, foi fundada em 1967, tem 270 ônibus, bilhetagem eletrônica desde o ano 2000, sem os cobradores, portanto, e nós contamos com 850 funcionários, o que dá 3,1 por ônibus. A cidade de Joinville, para quem não conhece, tem uma população de 580 mil, 400 mil eleitores, tem 29.600 empresas, o que dá a média de uma empresa para cada 20 habitantes. Os ramos principais são o metal mecânico, linha branca, plástico, têxtil e tecnologia. A frota urbana da cidade é de 400 mil veículos. Bom, nós da Gideon temos, a nosso modo, as ações voltadas para o público interno. Vocês notam que a linguagem é bem diferente do que aquilo que nós ouvimos do Flávio Castro. Então, nós trabalhamos voltados para o público interno e para o público externo. E como é comum acontecer, quando as coisas apertam, que aparecem as crises, que aliás não são tão frequentes assim no Brasil, né? Elas são semestrais, mais ou menos, e a gente fica naquela situação: será que eu corto o cafezinho? Será que eu apago a luz? Será que eu faço? Eu estava numa das minhas idas à Colômbia, em Bogotá, visitando uma das empresas, e justamente naqueles períodos críticos, eu estava olhando do pátio, havia uma rampa e um conjunto de edifícios logo do lado de fora, e uma placa enorme voltada para o pátio da empresa que dizia assim: faça silêncio porque o nosso vizinho pode estar descansando. Olha só a preocupação do empresário para que a sua atividade não prejudicasse a vida dos vizinhos. Então, isso oxigena a nossa ideia de trabalho. Nós tivemos no passado um programa chamado Programa Tronco na empresa. Estou falando do público interno. E esse programa consistia no seguinte: um grupo de motoristas que atendiam um determinado bairro formavam um tronco, que nós apelidamos isso de tronco.
e a performance deles, no que dizia respeito ao atendimento do usuário, ou seja, se não aparecessem reclamações, ao desempenho de consumo, de quebra de veículos, etc., era comparado com o padrão, os indicadores da empresa. Quando eles atingiam essa meta, eles recebiam uma cesta básica. Isso foi uma experiência a nível de redução de custos excepcional. Infelizmente, o INPS nos multou até a medula porque considerou que aquela cesta básica era a salário indireto e aí descontinuamos aquele programa. Mas, paralelamente, já tínhamos, porque faz 31 anos agora, completa o mês que vem 31 anos esse programa, que se chama Zero Acidente. O Zero Acidente consiste, basicamente, num jantar baile, aliás, 2, porque a empresa, obviamente, não para, então, em 2 sábados seguidos, nós temos esse jantar baile, onde são convidados todos os motoristas que passaram o ano inteiro sem ter nenhum tipo de acidente. Lá estão também as pessoas que têm 5, 10 ou múltiplos de 5 anos de empresa e também aquilo que nós chamamos de profissional nota 10, que são outros funcionários que obedecem um critério para serem qualificados assim. É sempre um momento muito emocionante porque quando o motorista faz 10 anos, 15 e às vezes 20, já temos 4 motoristas ao longo desses 31 anos que conseguiram alcançar a marca de 20 anos consecutivos sem acidentes. Mas nessas datas, então, vai uma equipe de televisão, entrevista a esposa, os vizinhos, e depois essa imagem é projetada na hora que o cidadão recebe a sua homenagem de 10 anos, como eu disse, 10, 15, 20. Não tem dinheiro envolvido nessas homenagens. Às vezes, depois de 5 anos, ele recebe um voucher para jantar com a esposa na cidade. Aos 10 anos, ele vai para uma praia durante o fim de semana, 20 anos, assim por diante. Mas não tem efetivamente nenhum tipo de dinheiro envolvido. E agora a parte importante. Se nós compararmos os últimos 5 anos da década de 80, quando a frota do município, a frota da cidade era de 50 mil veículos, e comparado com os últimos 5 anos, nós tivemos uma redução de 67% no número de acidentes graves. 67% de redução num momento em que, num espaço de tempo em que a frota da cidade foi de 50 para 400 mil. Isso tem, evidentemente, dificuldade para mensurar quanto isso trouxe de benefício financeiro, mas nós sabemos quanto trouxe de benefício institucional. E temos ainda, já que completando 21 anos, um programa chamado Retorno Seguro. O que quer dizer isso? Que absolutamente todo motorista nosso que volta de férias, e como eles são muitos, eles saem em bloco de 20, 25, 30 ou mais, e quando eles voltam de férias, eles ficam 2 dias em treinamento, para reciclar tudo aquilo que eles já aprenderam, e eles têm 2 atividades específicas nesse período de 2 dias. Uma delas é fazer uma viagem como passageiro de ônibus, em pé. Ele não pode sentar, porque ele tem que saber qual é a sensação do passageiro quando ele, por acaso, fizer uma freada brusca ou uma curva com velocidade fora do normal. Isso é uma prática que eles fazem, então, costumeiramente, anualmente. E a outra atividade é uma bicicleta estacionada em cima de um cavalete e ele fica pedalando enquanto dentro do pátio da empresa passa um ônibus a 50 por hora para ele sentir a sensação do que é a vida de um ciclista quando ele está dirigindo o ônibus. Bom, temos ainda um jornal interno, que já faz lá 2 décadas e meia, que retrata todas as nossas atividades, que nomeia quem foi promovido. Enfim, é uma forma que a gente tem para comunicar com o público interno. Bom, comunicação com o público externo. Nós criamos uma certa oportunidade, um programinha, chamava Roteiro das Águas. Roteiro das Águas consistia em pegar as crianças de escolas, aleatoriamente, e levávamos elas para ver como era a nascente do rio, e havia 5 ou 6 paradas ao longo do percurso, nós estamos perto do mar, para ver o que acontecia, o que nós fazemos com a água a partir da nascente até na hora que desemboca no mar. E era uma coisa muito importante porque dava às crianças a ideia do quanto a gente
não tem cuidado com esse bem tão precioso. Mas depois houve um problema lá com as escolas e acabamos interrompendo aquele programa e começamos um outro mais tarde, em 2012, que se chama Transitando. Esse programa contempla todas as crianças do 4º ano de toda a rede pública, estadual, municipal e particular. O que é isso? A criança vai, ao entrar na sala de aula, acompanhado do professor, ele entra num ônibus nosso, devidamente preparado, recebe o cartão. Ele recebe o cartão para treinar já, porque a gente também tem em mente que ele poderá ser um futuro usuário, então ele recebe um cartão, transita pela catraca, vai para a empresa, desce e vai para uma sala de aula para receber teorias de trânsito e cidadania. Depois dessa teoria, ele vai para o pátio da empresa e aí ele tem então uma oportunidade, primeiro de tomar o seu lanche, em seguida de ver as nossas práticas. Aí nós mostramos o que a gente faz com os efluentes, por que um ônibus que é lavado por baixo está dentro de uma cápsula de vidro para não contaminar o entorno, e a gente explica a destinação que nós damos para todos os efluentes. Ele volta para a sala de aula, tem mais uma aula teórica, e essas abordagens que são feitas em parceria com a Polícia Militar, a figura do soldado, do instrutor, é muito importante porque isso cria por si só uma disciplina e eles têm um aproveitamento excepcionalmente bom por conta disso, porque no pátio da empresa, que uma parte do pátio que é utilizada só à noite, durante o dia ela é pintada em forma de uma cidadela, aí a gente instala-se semáforos, silhuetas de automóveis e eles interagem colocando as placas. Depois da teoria que eles receberam, eles ajudam a colocar as placas ao longo desse trajeto e aí eles recebem toda essa instrução de como se comportar com faixa de pedestre, etc. Feito isso, eles passam dentro do ônibus pelas escovas para tomar um banho, o ônibus com os vidros fechados, e aquilo para eles acaba sendo uma lembrança muito interessante que eles lembram por muito tempo, levam isso como lembrança. E nós conseguiremos até o final desse ano ter assistido 45 mil crianças ao longo desse período. Isso significa 7,5% da população da cidade. Nossa intenção, há uma teoria que diz que experiências positivas são socializadas pelas crianças para mais 4 pessoas. Significa que teríamos ali quase a metade da população atingida indiretamente. Mas o fato é o seguinte, o que nos importa é que essa criança, ela depois, o aprendizado dela, a assimilação dela é medida por pesquisas que a gente faz anualmente com as próprias crianças, com os professores e com os pais. E 2 situações são ressaltadas em todas as pesquisas. O alerta, a advertência que a criança faz com o pai com relação ao uso do celular e com relação ao uso do cinto de segurança. Então, essa é uma forma muito interessante que nós encontramos de fazer essa interação com a comunidade. E, se nós lembrarmos, eu sinceramente sou lá do tempo do interior que se usava estilingue para matar passarinhos, efetivamente, e eu não me apercebi, não sei como os meus filhos assimilaram essa prática de respeito ao meio ambiente, mas ela aconteceu de forma muito natural e muito imperceptível quase. E quando se ouve, como vimos hoje, o Ramalho do Observatório Nacional falando de educação, é uma lástima que nós não tenhamos a prática, os nossos governos não tenham a prática de eventualmente trocar a ideologia do gênero por lições de cidadania, porque isso sim, se for aplicado na escola, vai vir de forma imperceptível e nós teremos então, se isso for aplicado, uma geração de pessoas mais responsáveis com essa questão. Bom, nós temos parcerias, por exemplo, com as associações de bairro. Quando há uma reivindicação para fazer com a prefeitura, nós somos parceiros do usuário. Nós vamos junto com o usuário fazer a reivindicação junto ao poder público.
Nós temos em Joinville a Associação dos Amigos dos Autistas. Nós somos padrinhos dessa escola, coordenamos a construção da sede, doamos um imóvel para ela, para essa ampliação dessa escola. Temos um pouquinho ali agora, Santa Catarina talvez seja o estado que tem a maior diversidade de etnias. E a etnia italiana é muito forte. E nós trabalhamos nesse segmento, aliás, nessa etnia, e construímos uma sede do Círculo Italiano, fizemos muitas festas populares que agradaram e incluíram na cultura da cidade, de tal forma que nós passamos a ser observados como, de fato, pessoas envolvidas com todos os assuntos da comunidade. Em decorrência disso, em decorrência dessa posição da empresa, e eu diria até por condescendência ou generosidade, eu acabei sendo presidente das empresas de ônibus do Estado, fui presidente da Associação Empresarial da cidade, que é a maior do Estado, fui já do conselho, não reeleito por conta de regulamento, mas do conselho da Escola Bolshoi, que é a única fora da Rússia, que está instalada em Joinville, do conselho do Festival de Dança, que aconteceu agora e é o maior, que está no Guinness como o maior festival de dança. Tivemos lá agora 7.000 dançarinos. Sou cidadão honorário da cidade e fui cônsul, até atingir a idade de 70 anos, cônsul honorário da Itália. Posso dizer de fato que nós estamos muito bem com a comunidade. Bom, feito isso, vamos para a situação atual. A cidade sofreu uma expansão descontrolada da cidade, da área urbana. Dizem os estudiosos que caberiam ali, em 580 mil, caberiam 4,5 milhões de habitantes. De fato, nós temos uma malha de atendimento que se equipara à cidade de Curitiba, com 2 milhões de habitantes. Nós gostamos de raciocinar que foi um mal trazido pela tarifa única, política adotada pelos governos a partir dos anos 80 e 90, que, ao praticar a tarifa única, incentivou os loteadores a fazerem os seus loteamentos com as terras mais baratas, distantes do centro, criando bolsões, onde não há renovação de passageiro ao longo do trajeto. De fato, lá na nossa cidade, nós perdemos grande número de passageiros das imediações do centro. Ficamos com aqueles mais distantes, com um custo que, evidentemente, é mais elevado para serem transportados. A cidade, como eu disse, tem 10 veículos para cada 15 habitantes. Nós temos a concorrência dos aplicativos, tivemos uma queda de 58% dos passageiros se comparados com o ano de 1990. 1990 para 2017, com 58% de perdas. Nossa velocidade comercial é de 15 km por hora e o nosso produto é reconhecidamente sem competitividade. Eu tenho um produto caro, com desconforto, porque os nossos ônibus, inversamente do que acontece com os caminhões, meus irmãos mais velhos, quase todos foram caminhoneiros. E eles pegaram lá, para quem é da minha época, sabe o que é um 1111, 1113, 1313. E eles descreviam para mim essas dificuldades que era viajar com aquele caminhão. Então, se pegar o caminhão da época de hoje, o caminhão de hoje é uma nave. Tem sensores até contra a sonolência, etc. E o ônibus urbano, convencional, motor dianteiro, está com o mesmo conceito daquela época, de 60, 70 anos passados. Bom, ele polui menos, ele tem mais segurança, mas continua sendo um caminhão encarroçado. Então, nós não temos o conforto. Bom, e aí é o seguinte, por que não o piso baixo? Eu tive a pachorra, num determinado momento, de pegar um ônibus urbano de 13,20 metros, usando o nosso convencional, e um do mesmo tamanho de piso baixo. Então vamos pesar quanto custou esse aqui e quanto custou aquele. Por quilo, imagine que coisa mais absurda, medir o preço de um ônibus por quilo. Mas o fato é o seguinte, que um custava R$30 o quilo e o outro, só porque era piso do baixo, custava 45, 50% a mais. E isso não mudou muito. Como não há política nacional para o transporte,
Me desculpe os apoiadores até aqui, mas as montadoras não estão muito preocupadas, nem conosco operadores, e muito menos com o cidadão que está lá desgastando a perna para subir um degrau de 50 centímetros. Então é isso que eu dizia, caro, com desconforto e lento, porque ele fica misturado no trânsito. Estou lá eu pegando o cidadão que está dentro do terminal, colocando dentro do ônibus e parar no meio da rua com sol de 38, 40 graus, para ele esperar a vez de poder ir à frente. Eu gosto de pensar e gostaria de acreditar naquele slogan de campanha do Tiririca. Pior do que está, não fica, mas eu não acredito nisso. Eu acho que vai ficar pior. Então, bom, conclusão. A empresa é vista com muita simpatia pela comunidade, pelos seus usuários. Estamos em paz com a mídia, nós temos um diálogo, sempre tivemos um diálogo franco e cordial com o poder público, e estamos há 40 anos na empresa e nunca tivemos uma greve. E lá gostamos de dizer que Florianópolis, a nossa capital, tem duas temporadas, a da tainha e a das greves, porque normalmente eles não passam um ano sem que haja uma ou mais greves. E nós estamos há 40 anos, então estamos felizes por esse aspecto. Bom, e aí o que tem a comunicação com isso, senhor Fábio Castro? Eles nos deixam com a consciência tranquila, e a gente entende que está fazendo um trabalho legal com os funcionários, com os colaboradores e com a comunidade. Mas a situação é essa dramática que eu acabei de descrever. De qualquer forma, eu estou convencido, e é bom que a gente tenha a oportunidade de ouvir palestras como a sua, para a gente ficar atento que precisamos entrar nessa modalidade e aproveitar tudo que a tecnologia tem para oferecer nesse aspecto. Mas seria pior seguramente se nós não tivéssemos esse trabalho. Imagine se nós estivéssemos litigando com o cliente, se nós tivéssemos a mídia contrária às nossas ações e o poder público desalinhado. Então seria de fato muito mais complicado. Então, quero dizer que eu estou de pleno acordo com tudo que foi mostrado aqui, né, e que nós vamos tirar proveito de tudo que for possível para nos atualizarmos mais em tecnologia, até porque os jovens estão aí para isso. Eu fico muito agradecido por ter tido a oportunidade de vir aqui relatar a nossa experiência, que é essa que vocês espero que tenham assimilado. Muito obrigado.